Olá pessoal, esse é o vídeo então que fala sobre a borra de café, que dá o resultado para quem participou da brincadeira do jogo. Eu tenho algumas coisas para falar primeiro. A primeira é que esse vídeo vai ser um pouco longo, porque várias pessoas participaram, então tem várias imagens que eu vou falar sobre. Embaixo na descrição eu vou colocar a ordem que eu coloquei, que aí dá para vocês se localizarem um pouquinho melhor no vídeo. Eu queria falar um pouquinho antes também sobre o curso que vai acontecer no dia 7 de março, que é onde cada pessoa vai fazer o seu baralho, o seu tarô, o seu oráculo. E essas imagens que vêm na borra do café são imagens que são muito presentes pra gente, por isso é muito legal de ver a quantidade de imagens que tem de uma mesma borra, como as pessoas enxergam coisas diferentes. Então a gente acessa essas imagens arquetípicas que são mais presentes pra gente, que elas se comunicam de uma forma mais clara com a gente, pra gente colocar nesse oráculo. Então fica um oráculo muito especial, muito individualizado. Ainda tem vagas, quem quiser participar é só entrar em contato. Precisa fazer a inscrição antes para que eu possa comprar o material, tudo certinho. O valor do investimento é R$150. Dia 7 de março. Eu vou começar falando então. Uma das imagens que apareceu foram duas asas de borboleta. A borboleta ela é um animal que acho que a principal imagem que vem na nossa cabeça quando a gente fala sobre a borboleta é a transformação. É a borboleta que era lagarta, se fechou num casulo, então se transformou numa borboleta. Então é sempre dizendo sobre uma necessidade de transformação, uma necessidade de mudança de forma. A primeira coisa que eu devia ter falado antes de começar a falar sobre as imagens é que esse vídeo, essa leitura não tem como objetivo fazer uma massagem no ego. São imagens que sempre trazem um valor agregado de potencial de transformação, de busca, de conhecimento, de direcionamento. Então, dificilmente sai uma imagem que só diga, tá tudo certinho na sua vida. Porque sempre tem questões pra gente trabalhar e elas que são as mais importantes, né? Por isso que esse inconsciente nos dá essa oportunidade, através dessas imagens, de acessar e se comunicar com ele. Então, para quem viu as asas da borboleta, ela está pedindo uma mudança de forma, uma transformação, como se dissesse, você está vivendo sempre o mesmo ciclo. Então, mude-se, transforme-se para que esse ciclo também se transforme, para que também mude. Outra imagem foi uma senhora bem vestida com anjos voando. Foi a mesma pessoa que viu essas duas imagens. Então a velha, ela tem o arquétipo da mulher sábia, da mulher que carrega muita sabedoria, muito conhecimento e também a sua essência mais selvagem. Quando essa senhora é vista dentro de uma roupa muito elegante, muito bem vestida, ela diz que apesar de se ter muita sabedoria, muito conhecimento, que ainda se veste de alguma forma em algumas aparências, ainda se preocupa demais com o que os outros dizem, ainda se incomoda demais com o que os outros dizem e fazem. Então é uma imagem que diz desapega das pessoas, desapega das opiniões delas, de tentar agradar. Sabe? E a imagem desses anjos é sempre uma imagem de proteção. Então é como se houvesse uma proteção para que você pudesse ser quem você é, para que você pudesse expor francamente a sua opinião, o seu modo de ver as coisas, sem se preocupar tanto com o que as pessoas vão pensar de você. A imagem dos dois pássaros é uma busca por relacionamentos livres. Esse relacionamento não necessariamente é um relacionamento amoroso, mas é sempre uma busca por uma maneira diferente de se relacionar. Os relacionamentos, eles têm sido prisões para muitas pessoas já há muito tempo e cada vez mais as pessoas têm procurado maneiras saudáveis, maneiras não violentas de se comunicar, de se relacionar, como um caminho, porque os relacionamentos são necessários, eles são as nossas grandes oportunidades de transformação. Então, esses dois pássaros representam esse momento de busca ou então um pedido de atenção
para buscar-se relacionamentos mais livres e saudáveis, com mais leveza. Outra imagem são 2 lobos de costas, um para o outro. O lobo, ele é muito... a imagem do cachorro e do lobo são um pouco semelhantes. O cachorro hoje ele já tem uma imagem um pouco diferente por ser muito dócil, muito domesticado, mas o lobo ele carrega toda a sua essência selvagem ainda, mas um senso de comunidade muito grande. Então, quando esse lobo vira de costas um para o outro, ele está atentando a pessoa que viu essa imagem para que pode haver algum problema, de relacionamento, agressões desnecessárias, que a busca deve ser por uma relação mais na base da parceria, como são os lobos. Então, os lobos também convivem em matilha, mas tem o líder da matilha, então é como se essa imagem te perguntasse a quem você segue, ou então quem segue a você. E então ela trata que há um rompimento da cumplicidade. Em algum momento, alguma relação ficou afetada e parece que não... Sabe quando você olha e fala, nossa, parece que a gente já foi tão parceiro e parece que essa parceria não tá mais rolando. Então te pede para olhar para esse relacionamento. Se você tem um relacionamento que se sente assim, para se atentar para ele, ou então nos relacionamentos em gerais, os que ainda vão aparecer, para serem feitos na base da cumplicidade. Outra imagem foi uma pessoa falando, uma pessoa soltando a voz. Eu acho muito legal quando essa imagem ela vem através de uma cena, porque ela basicamente expressa-se por si mesma. Então, quando uma pessoa ela está falando, é uma pessoa que está falando nessa imagem, a pergunta é como você tem se comunicado? Porque muitas vezes a gente se comunica excessivamente e muitas vezes a gente deixa de se comunicar. Então, tem alguma coisa presa que você teria que falar para alguém e que às vezes você fala mal por trás para outra pessoa? Então, assim, seja direta, seja franca. O que você precisa resolver através da fala, você tem questões com alguém, vai, resolve. Ou então, você está falando demais, você está se expondo demais, tenha cautela, menos. É sempre um olhar para a comunicação. Como é que você está se comunicando? Você acha que isso está legal ou dá para melhorar de alguma forma? O outro foi perfil de faces mais um barco. Quando a gente vê uma face pela metade, né, o perfil é uma face pela metade. Então isso está contando que existem meias verdades na nossa vida, que existem ilusões. Não que alguém nos ilude, que a gente mesmo está se iludindo de alguma forma. E isso talvez gere um desejo de fuga. Então o conselho para quem viu essa imagem, o conselho dessa borra de café... não lembro quem falou isso, de quem que é essa frase, mas que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Então é preciso sair de você para que você se veja melhor. São imagens que te dizem que você está iludida com alguma coisa, você está se iludindo de alguma forma e que você precisa se colocar numa postura de distanciamento, seja de alguém, de alguma situação ou um distanciamento interno mesmo. A próxima imagem é o cachorro. Eu falei do lobo, falei do cachorro também um pouco, e é essa imagem, é a imagem da lealdade. A imagem do cachorro, ela ainda é uma lealdade mais dócil. Então é aquele amor incondicional, é aquele respeito incondicional que quando ele vê a pessoa como o líder da matilha dele, o dono dele, ele tem um respeito que mesmo que o dono chute, o dono maltrate, ele sempre volta com o rabo entre as pernas e ele aceita um novo carinho, ele aceita ser tocado novamente. Então o cachorro ele traz essa lealdade extrema, mas sempre com esse questionamento. Quem se apodera dessa sua lealdade, ela recebe isso com o devido respeito? Ela retorna isso da mesma forma? A quem você está sendo leal? E acima de tudo, você está sendo leal a você mesma? Àquilo que você acredita? Você está agindo de acordo com os seus valores pessoais?
Então são essas as perguntas que te levam a pensar com a imagem do cachorro. A próxima imagem é a imagem do tórax. No nosso tórax ficam a maioria dos nossos chakras, então ele fala de saúde, ele fala de vitalidade, e ele fala também, né, quando a gente imagina um tórax, muitas vezes a gente imagina a cobertura desse tórax, então é o lugar onde se colocavam os coletes nas guerras, então é um pedido de atenção para a saúde e de proteção, se protege. Então, falando num quesito mais emocional, a gente poderia falar que é um momento talvez de se proteger, de reclusão, de introspecção. E assim, é uma força, essa imagem do tórax é uma força que existe, é uma força que nasce, é uma força que reverbera, mas não é a força do punhal, não é a força de quem ataca, é a força de quem se protege, de quem olha para si mesma nesse momento e vê do que realmente precisa. Outra imagem, 2 mãos pedindo ajuda. Gente, pedir ajuda é um negócio muito difícil. Parece que não, mas pedir ajuda é um negócio muito difícil, é um exercício pedir ajuda. Então, mais uma vez, é uma cena, é um gesto. A pessoa já me traz as mãos e como essas mãos se impõem. Eu não sei como a pessoa viu, um pedido de ajuda pode ser relativo, pode ser assim, ou para o céu, não sei como a pessoa viu, mas o fato dela me contar que essas mãos estão pedindo ajuda, pedem para ela exercitar esse pedido de ajuda, para de dar conta de tudo sozinha, existem outras pessoas, distribui tarefas, distribui as responsabilidades, fica só com aquela que você dá conta mesmo, porque senão você adoece, você cansa, se você não sabe pedir ajuda, você começa a se afetar desde da sua saúde psíquica até a sua saúde física. É muito importante a gente treinar a pedir ajuda. A outra imagem é o abismo. O abismo é uma imagem muito legal, na verdade, porque ela vem carregada com esse elemento terra, né? É o chão. Então a gente está caminhando e de repente o chão se abre, né? O chão parece não existir mais, mas a gente percebe também que existe uma continuidade além disso que a gente desconhece. Então, esse abismo, ele trata de uma interrupção no caminho, uma forte interrupção no caminho, mas como tem esse elemento terra, fala sobre coisas palpáveis, coisas materiais. Então, isso pode estar, por exemplo, no financeiro, ou na separação de 2 pessoas, ou na separação de relacionamento, ou na separação física, alguém vai viajar, vai morar em outra cidade. Então, sempre indica uma interrupção de algo muito palpável e pede um olhar com atenção para esse momento e não de forma emotiva, mas ainda nesse elemento terra, pedindo um raciocínio prático, para olhar para isso e pensar de maneira prática em como lidar com isso. 2 pessoas se beijando. Quando a gente vê 2 pessoas se beijando, a gente fala, ai, que bonitinho, né? E fala que deve estar apaixonado. E pode ser mesmo que esteja apaixonado ou apaixonada, mas ela tenta, essa imagem de 2 pessoas se beijando, elas se conectam de alguma forma e é de uma forma muito íntima. Um beijo é uma coisa muito íntima. Então, quando elas se conectam dessa forma, ela trata que a pessoa está envolvida em relacionamentos muito próximos. E o que pede como atenção para isso é como se te perguntasse, você ainda é você dentro de um relacionamento? Então te chama para esse lado de trazer dentro do relacionamento a sua individualidade. Não perder a sua individualidade. A serpente mais um pássaro olhando para baixo. Essa imagem é bem uma imagem, sempre que vem a imagem da serpente, é uma imagem que exige uma atenção. E mais que uma atenção até, é um alerta, né? Então a serpente, ela tem veneno, muitas delas,
e elas têm o efeito de trocar de pele, então não são animais ruins, né? A gente, aliás, tem que cuidar bem das cobras, das serpentes, não sair matando qualquer uma por aí, aliás, se puder não matar nenhuma, melhor. Mas assim, dentro dessa visão, ela é sempre um aviso de alerta, porque pode acontecer, né, de você não ver uma cobra e você colocar uma mão no pé e você tomar uma picada fatal. Então é sempre um aviso bem intenso, de tipo, olha onde você está colocando sua mão, olha onde você está colocando o seu pé, presta atenção, porque se der merda vai ser uma merda grande. Espero que não tenha menores de idade assistindo meu vídeo, porque eu falei palavrão, né? Então, assim, a serpente ela vai trazer já essa conotação de perigo, e a outra imagem que vem junto com ela é do pássaro olhando para baixo. Então, o pássaro é essa visão de liberdade que eu já falei antes, né? Quando a gente viu dois pássaros, é essa busca por um relacionamento mais saudável e livre. Quando esse pássaro está de cabeça para baixo, ele está com uma visão contorcida da liberdade. Ele está com uma visão limitada da liberdade e pode estar se sentindo aprisionado. Então, esse sentimento de aprisionamento pode fazer com que gere uma... Essa palavra é forte, mas esse sentimento de estar aprisionado é como se isso fosse gerar uma traição, e essa traição não é com outra pessoa, muito possivelmente, mas é com você mesmo. É quando você se sente tão sufocado em algo que você faz alguma coisa que trai os seus próprios valores. Isso pode sim ser num relacionamento, ou pode ser numa questão financeira, quando a gente fica muito apertado financeiramente, que a gente começa a pensar, eu vou desistir dos meus sonhos, eu vou desistir dos meus planos, para pegar qualquer trabalho. Então, é um olhar atento para isso. Tem alguma coisa que faz com que você sinta sufocado e que faz com que você pense em trair a si mesmo. Não traia. A próxima imagem é a imagem de fuga, alguém pedindo libertação. É mais uma cena. E quando alguém pede essa libertação, quando alguém tenta fugir, é algo muito instintivo, né? Essa relação da fuga, ela é algo muito instintivo. Quando a gente se vê em perigo, ou a gente luta ou a gente foge. Quando a gente sente essa necessidade de fuga, a gente precisa tomar decisões rápidas. Então, é uma imagem que comunica, tome decisões. Talvez não seja um momento de pensar demais, talvez não seja um momento de ficar racionalizando por muito tempo, talvez seja mais um momento de você se canalizar com seu instinto, se conectar com seu instinto e com a sua intuição e fazer o que precisa ser feito. É uma pedida por decisões. A próxima imagem é uma mulher com roupas fechadas. Primeiro foi só a mulher com roupas fechadas que a pessoa viu, depois ela viu essa mesma mulher sendo destruída pela água da chuva. É uma imagem bem forte, porque essa mulher, ela sempre nas minhas leituras, pelo menos a gente sempre traz a mulher dentro do arquétipo selvagem dela, com a força mais ancestral que existe. E quando essa mulher está com roupas fechadas, então fala dessa força feminina que foi sufocada, que está dentro de uma couraça. Então, dificuldade de comunicar os sentimentos, dificuldade de dividir o que está sentindo, de pedir ajuda. E essa destruição pela água da chuva, ela é bem preocupante, porque essa água, ela representa as emoções. Então, é como se você estivesse sendo destruída pelas suas próprias emoções, por guardar elas para você, por trancar elas nessa roupa bem fechada. Então, seria o momento de se abrir, de tentar colocar para fora de alguma forma, para você não morrer sufocada dentro daquilo que você sente e sozinha, lidando com tudo isso sozinha. Cara e asa de pássaro. Pelo que eu entendi dessa imagem, a pessoa não viu um pássaro inteiro, ela viu só a cara e as asas. Então, isso indica uma falta de foco. Quando o pensamento está muito livre, ele vai pensar em várias possibilidades, então tem as asas, né? Tem essa liberdade do pensamento, tem a cabeça que indica esse pensamento,
mas ele não tem o corpo. Então aqui ele conta de uma dificuldade de materializar as coisas, que talvez seria o momento de parar de pensar tanto, parar de racionalizar tanto, e aquilo que você já tem como certo, aquilo que já não é mais tão avoado, começar a colocar em prática, começar a dar um corpo para esse pássaro, que as ideias já tem. E se você não começa a colocar em prática, essas ideias vão ficando tão livres e tão dentro do elemento ar que elas podem se perder e não se transformar em nada nunca. O próximo é mulher sentada com as mãos sobre os joelhos, olhando para baixo para uma estrela sobre montanhas. Gente, só podia ter sido um poeta, né, que escreveu isso. Consegue transformar uma borra de café em uma cena, em uma história. E é uma imagem muito bonita, dá vontade de falar dela só na via positiva, mas não é para isso que eu estou aqui. Então vamos lá. Primeiro, essa imagem ela sugere uma introspecção. Essa posição de mãos no joelho sentada, ela é uma posição meditativa. É uma posição de quando a gente observa algo que está em algum lugar e observa a si mesma. Como essa mulher está acima, ela olha para baixo e vê as estrelas e as montanhas. Então isso indica uma ascensão espiritual, onde você consegue olhar as coisas de um âmbito que não é mais só materialista e terreno. E a montanha, ela traz a ideia de um crescimento natural. Então até aí parece tudo lindo, tudo muito bonito, né? Mas o que pode vir na via negativa, de olha, se atenta para isso aqui. Essa imagem toda de se colocar acima do que é humano e terreno, sendo humano e terreno, pode indicar arrogância, algo a ser trabalhado nesse sentido. Bom, a próxima pessoa, ela só podia ser da minha família, gente, porque ela viu um camarão de ponta cabeça, um bonsai, uma lontra deitada, um coelho humanoide de cartola e estrela do mar. Já dava para escrever assim um conto no nível de Alice do País das Maravilhas, né? E aí, por ser o que eu tenho a dizer, principalmente no âmbito geral, aqui eu não vou analisar muito cada imagem, mas eu poderia dizer que existe um pensamento muito confuso, uma confusão mental, trazendo elementos muito diferentes que eles podem ser interpretados também de uma outra forma, mas levaria um tempo que eu não tenho aqui. Mas indicam nessa circunstância geral falta de foco, ansiedade, necessidade de organização, e as coisas elas são do elemento terra e do elemento água. Então ela também pede para parar de viajar, de parar de pirar o cabeção um pouquinho, de ter tantas ideias, de ir para um plano tanto do imaginário e tentar colocar o que é concreto em prática. Então, se tem uma pontinha de coisa que já está bem definida, que já está bem decidida, que parece que é viável, começa a focar. Então, fazer exercícios que ligam com a terra mesmo, para que comece a construir coisas. Ao que parece, é um momento de construção. Então, precisa colocar um pouco mais a mão na massa. Seria até uma boa aqui trabalhar com argila ou alguma coisa assim, para tirar um pouco esse pensamento tão aéreo. Bom, gente, é isso. Essas foram as imagens de hoje. Foram muitas imagens, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada mesmo por todo mundo que participou. Eu espero que vocês gostem das mensagens. Quem quiser participar do curso, quem quiser fazer o seu próprio oráculo, entre em contato comigo, ainda tem algumas vagas para o curso. E é isso aí, gente. Curtam, compartilhem, por favor, porque isso ajuda muito mesmo o meu trabalho. Beijo para vocês!